Sabe, a gente tem uma relação bem, como eu posso dizer, bem peculiar com o mundo ao nosso redor, né? Com certeza, a gente adora intervir em tudo. Pois é. A gente quer que tudo tenha cheiro de baunilha, cheiro de morango, de lavanda, ou aquela famosa brisa do oceano. E, tipo, isso faz todo o sentido para nossa casa, para as nossas roupas, para o nosso próprio corpo. Aham, a gente é uma espécie muito focada nessa estética do cheiro. Exato. Mas a questão central do nosso mergulho profundo de hoje surge justamente quando a gente decide projetar essa nossa necessidade quase neurótica de perfumar o mundo em um animal que já é, assim, sob o ponto de vista biológico, uma máquina impecável de higiene. Que são os gatos? Os gatos. Hoje a gente vai desconstruir uma prática que muita gente, mas muita gente mesmo, considera um ato supremo de cuidado e amor. E a missão aqui é olhar para a literatura científica e comportamental que a gente separou e responder uma coisa bem contundente. Por que dar banho estético em gatos é algo que, salvo raríssimas exceções, compromete seriamente o bem-estar da espécie? É um prazer estar aqui para fazer essa análise com você e, olha, logo de cara, acho fundamental a gente estabelecer o tom da nossa conversa de hoje. Por favor, acho super importante. O objetivo das pesquisas em medicina felina e comportamento animal não é apontar o dedo, sabe? Não é julgar quem está ouvindo a gente e um dia já tentou lavar o seu pet. Sim, até porque a intenção por trás do banho é quase sempre carinho, né? A pessoa quer ver o bicho cheiroso. Exatamente. A ideia aqui é puramente entender a mecânica da biologia e da psicologia dessa espécie. Porque quando a gente passa a compreender como a evolução desenhou o gato ao longo de milênios, fica muito, mas muito claro que certas intervenções humanas acabam atrapalhando sistemas que, já funcionam perfeitamente sozinhos. Vamos desempacotar isso então. Porque a primeira reação natural de quem convive com um gato, aquele gato que dorme no sofá, que sobe na cama, é pensar assim, ele anda pela casa, sobe nos móveis, então ele precisa de um banho com água e sabão de vez em quando. É o pensamento lógico humano. Total. Só que os dados sobre a rotina de limpeza desses animais, nas fontes que a gente analisou, são absurdos. Um gato saudável passa uma parte gigantesca do seu tempo acordado apenas cuidando da própria pelagem. É uma dedicação quase obsessiva se a gente for comparar com outras espécies. Sim, é uma média de 3 manutenções completas por dia. E aí eu fico imaginando tipo aquele robô aspirador de altíssima tecnologia, sabe? Aquele que mapeia a sala, aspira, passa pano, aí volta para a base, recarrega a bateria e faz tudo de novo. Ele é totalmente autossuficiente. Pois é. E aí do nada chega alguém com um balde de água com sabão e joga em cima do robô aspirador. A sensação que a biologia nos passa ao ler esse material é uma redundância que acaba, na verdade, estragando o sistema, certo? Olha, é uma excelente imagem, mas a biologia felina é ainda mais sofisticada que o seu robô aspirador. Sério? Mais sofisticada? Muito mais. Porque o gato não apenas limpa a superfície, ele fabrica os próprios produtos de limpeza e, além disso, ele possui as ferramentas ideais para aplicação. Há uma tendência da gente, como humanos, de achar que o banho só é efetivo se envolver espuma e enxágue. É a cultura do detergente, né? Tem que fazer espuma para estar limpo. Exato. Mas vamos olhar para a anatomia. A língua do gato não é apenas áspera como uma lixa. Ela é coberta por papilas filiformes. Que são aqueles pequenos ganchinhos brancos, né? Isso, são pequenas espículas de queratina, que é exatamente o mesmo material das nossas unhas. E essas espículas não são retas. Elas têm o formato de ganchos voltados para trás. E o detalhe mais fascinante disso tudo, elas são ocas na ponta. Peraí, ocas? Como assim? Tipo, pequenas agulhas ou canudos? Exatamente como microcanudos. Caramba, não fazia ideia disso. Pois é. Quando o gato se lambe, a ação capular puxa a saliva lá da boca para dentro dessas cavidades microscópicas nas papilas. Assim, quando ele passa a língua no pelo, ele não está apenas espalhando saliva por cima da pelagem, sabe? Ele está injetando isso lá dentro. Perfeito, esses ganchos penetram até a base do pelo, chegam na raiz, desembaraçam os nós e depositam a saliva diretamente na pele. É uma ferramenta de uma precisão cirúrgica. Nossa, isso muda tudo. Porque a impressão que a gente tem,
sendo bem honesta aqui, é que o gato está apenas se cobrindo de cuspe. Sim, e para o cérebro humano, se cobrir de saliva é o exato oposto de ficar limpo. Exato. Mas essa saliva felina não é uma saliva comum, imagino eu, pelo que a gente viu na pesquisa. De forma alguma, a composição química da saliva felina é um complexo enzimático formidável. Ela contém enzimas que quebram ativamente a sujeira. É como se fosse um detergente biológico, então. É bem por ali. Além de quebrar a sujeira, ela tem propriedades que ajudam a neutralizar odores e até a controlar a proliferação de certas bactérias. Que loucura! E tudo isso já vem de fábrica no bicho. Vem de fábrica. E tem mais. Ao passar essa língua super especializada através dos pelos, o gato distribui de forma muito uniforme os óleos naturais. Óleos que são produzidos por glândulas lá na base dos folículos. Ah, e esse óleo tem uma função específica, né? Sim, é esse óleo que mantém a pelagem impermeabilizada e também funciona como um isolante térmico para o animal. Ou seja, a gente acha que está ajudando comprando um shampoo caro no pet shop, mas na verdade a gente está jogando detergente em um sistema de impermeabilização natural que demorou literalmente milênios para ser refinado pela evolução. Exatamente. A gente retira a proteção química e esses óleos essenciais e acaba deixando a pele dele super vulnerável. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Porque a pele do gato tem um pH bem específico e uma barreira lipídica. A água quente e o shampoo de uso veterinário estético olha, mesmo os mais neutros do mercado, eles removem essa barreira protetora. E sem essa proteção, o que acontece com eles? O gato pode desenvolver ressecamento, descamação e até dermatites graves. É diferente de alguns cães, sabe? Cachorro a gente sabe que toma banho direto. Mas é porque muitos cães foram selecionados artificialmente para ter pelagens que exigem a manutenção humana. O poodle, por exemplo. Mas o gato doméstico, não. Ele ainda mantém aquele maquinário biológico autossuficiente dos seus ancestrais selvagens. É um nível de foco e dedicação à própria rotina que chega a ser invejável, sinceramente. Muito. Eles são extremamente metódicos. E falando nessa genialidade felina, nessa capacidade de focar na rotina, há uma observação curiosa sobre as pessoas que admiram e convivem com gatos. Geralmente, há um perfil muito claro na galera que curte felinos. São pessoas de muita criatividade, inteligência e um envolvimento bem profundo com a leitura e o aprendizado contínuo. É verdade, os donos de gatos tendem a ser mais introspectivos e focados, né? Pois é. E esse perfil metódico, focado na rotina, combina muito com o momento de quem precisa sentar e estudar para valer, seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. E olha só, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma baita ferramenta para quem tem essa disciplina toda. Com certeza. Mas voltando a essa dedicação impecável dos felinos, a forma metódica como o gato constrói e protege a própria identidade. É aí que a literatura científica traz as maiores surpresas desse nosso mergulho. Ah, essa parte é fascinante. Sim, porque a gente pensa no banho apenas como remoção de sujeira, né? A gente esfrega ali e acha que está só tirando poeira. Mas existe um mundo inteiro de comunicação olfativa que a gente está literalmente lavando o ralo abaixo com aquele shampoo. Esse é o ponto exato onde a biologia cruza com a psicologia social da espécie. Nós humanos somos primatas visuais. A gente se baseia na visão para quase tudo. Exato. Nós reconhecemos nossos amigos pelo rosto, pelo jeito de andar, pelas roupas. Os gatos não. Embora eles tenham uma visão noturna e de movimento excelente, eles operam em uma rede de comunicação química e olfativa que é extremamente complexa. Então o cheiro deles não é só um detalhe. O odor do gato é a carteira de identidade dele. Aquele cheiro natural, que para nós humanos muitas vezes não cheira absolutamente nada, é na verdade uma composição única de feromônios. Aqueles feromônios que eles liberam quando se esfregam nas coisas. Esses mesmos são produzidos por glândulas que ficam nas bochechas, no queixo, nas patas e lá na base da cauda. Então, peraí.
Quando ele passa o dia inteiro se lambendo e depois vai lá e se esfrega nas quinas dos móveis ou na nossa perna, ele não está apenas se limpando mecanicamente ou pedindo carinho. Ele está se carimbando, por assim dizer. Perfeito, ele está se carimbando. Ele está reafirmando a própria existência no ambiente. Ele está dizendo, eu estou aqui, este é o meu espaço e eu sou eu. É uma marcação territorial e pessoal ao mesmo tempo. Exatamente. E isso se torna exponencialmente mais complexo quando há mais de um gato na mesma casa. Quem tem 2 ou 3 gatos sabe que a dinâmica muda muito. Muda demais. Gatos que vivem no mesmo grupo social praticam o que a etologia chama de allogrooming. Allogrooming, que é o ato de lamberem uns aos outros, certo? Isso. Além de reforçar laços afetivos, essa troca constante de saliva e a fricção dos corpos mistura os odores individuais. E isso cria o que a gente chama de cheiro de grupo ou cheiro da família. Ah, entendi. É como se fosse uma senha invisível de Wi-Fi para eles. Exatamente isso. É uma senha. Se você tem esse cheiro no seu pelo, você pertence ao bando. Tá tudo certo. Agora, se você não tem, você é uma ameaça externa. Cara, isso me lembra um experimento mental terrível que a análise do comportamento sugere nas fontes, mas que é muito elucidativo para a gente entender o choque deles. Aquele da cirurgia plástica? Esse mesmo. Imagina o seguinte cenário. Imagina que você está lá vivendo a sua vida tranquilamente com a sua família. De repente, alguém te pega de surpresa, te leva para uma clínica à força e faz uma cirurgia plástica radical que muda totalmente as suas feições. Um pesadelo, né? Total. Aí raspam o seu cabelo, alteram a sua voz quimicamente e depois te soltam de volta na sala da sua própria casa, no meio da sua família. A reação da sua família seria de pânico absoluto, eles iam surtar. Exato. Eles chamariam a polícia, se defenderiam de você, tentariam te expulsar de casa aos gritos. Eles não fariam a menor ideia de que aquele estranho que entrou na sala é você. Nenhuma ideia. Para eles você seria um invasor perigoso. E traduzindo para o mundo olfativo dos felinos, a literatura diz que é rigorosamente isso que acontece quando o tutor dá um banho com shampoo perfumado no gato e o devolve para o convívio com os outros gatos da casa. É o que a gente chama na medicina comportamental de agressão por não reconhecimento. É um colapso social imediato. Um colapso. O gato volta cheirosinho para nós e um monstro para os outros. Sim, porque o gato que tomou banho volta cheirando a framboesa ou a lavanda. A assinatura química dele, aquela carteira de identidade que a gente falou, foi completamente apagada. Lavada pelo ralo. E substituída por um odor alienígena e, do ponto de vista do focinho felino, um odor quimicamente agressivo. Nossa. Aí os outros gatos da casa olham para ele e, mesmo que o formato do corpo seja familiar, que a cor do pelo seja igual, os instintos mais primitivos deles gritam que um intruso invadiu o território. O olfato se sobrepõe à visão. E o resultado prático disso deve ser um caos na casa, né? Costuma ser muito, muito estressante. Os gatos residentes começam a rosnar, eriçar o pelo e acabam atacando o gato recém-banhado. E o mais trágico de toda essa situação é que o gato que tomou banho também não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Ele só quer voltar para a cama dele. Sim, porque olha a jornada desse bicho. Ele passou por um processo que, na imensa maioria das vezes, já é aterrorizante. Ele teve que enfrentar uma viagem de carro dentro de uma caixa, barulho de cães latindo no pet shop, água invadindo um corpo que instintivamente evita se molhar, a contenção física dos funcionários. E o pior de todos os vilões de pet shop. A turbina do secador, que para a audição ultrassensível de um gato é quase como ter a turbina de um avião ligada direto na orelha dele. É ensurdecedor para eles. Então ele passa por todo esse terror psicológico, volta para o que deveria ser o seu porto seguro, a sua casa, e é recebido com hostilidade, com unhadas e rosnados pela própria família. É desolador. E o problema não acaba no mesmo dia. Pode demorar semanas até que o cheiro artificial do shampoo evapore, que os feromônios naturais voltem a ser produzidos em quantidade suficiente e que a confiança do grupo seja reconstruída. Semanas de tensão dentro de casa. Semanas. E olha, em alguns casos que a gente atende, essa ruptura é tão traumática que o relacionamento entre os gatos nunca mais volta a ser como era antes. Mentira! Fica estragado para sempre. Sim, eles passam a tolerar um ao outro no mesmo ambiente, mas aquela amizade genuína de dormir junto e se lamber
se quebra. Gente, que bizarro como uma ação com boa intenção pode destruir a dinâmica de uma casa. E, olha, para quem tá achando essa imersão no comportamento animal tão fascinante quanto eu e quer continuar descobrindo fatos surpreendentes que mudam a nossa forma de ver o mundo ao redor, fica o convite para curtir esse conteúdo e se inscrever no canal. Não deixem de se inscrever para não perder os próximos debates. Isso garante que ninguém perca os próximos mergulhos profundos. Mas, aprofundando um pouco mais no que você acabou de mencionar sobre o cheiro artificial da lavanda e da framboesa... Sim, o problema dos perfumes. Isso. A literatura médica faz um alerta muito firme sobre o uso final de perfumes em gatos. Há uma passagem ali nos textos originais que até sugere que isso beira aos maus tratos. E beira mesmo. É uma questão muito séria. Mas por que impor um cheiro bom para nós é tão terrível para eles? A gente precisa lembrar da disparidade gigantesca de percepção sensorial entre as espécies. O epitélio olfativo de um gato, que é a área lá dentro do nariz responsável por captar os odores, é imensamente maior e mais complexo que o nosso. Muito mais sensível. Eles têm dezenas de milhões de receptores olfativos a mais do que nós. Então, quando a gente borrifa um perfume estético de pet shop nas costas de um gato, a gente está encharcando a percepção de mundo dele. É um ataque aos sentidos. É o equivalente a prender um humano em um elevador fechado, bem pequeno, de 1 metro quadrado, com alguém que derrubou um frasco inteiro de um perfume fortíssimo. Nossa, me deu dor de cabeça só de imaginar. E pior, não deixar essa pessoa saindo do elevador por dias. Cara, é uma tortura sensorial invisível. Exatamente. O animal não consegue fugir daquele estímulo porque o estímulo está preso ao próprio corpo dele. O cheiro vai para onde ele for. E isso afeta a saúde dele como um todo. Afeta demais. Isso gera apatia, falta de apetite e um estresse crônico que é muito silencioso. O gato para de comer, tenta se esconder pelos cantos da casa e passa o dia todo freneticamente tentando lamber aquela substância do pelo para se livrar do cheiro. O que, imagino, nos leva ao risco de ele ingerir substâncias químicas pesadas que estão presentes nesses cosméticos, né? Exato. Ele acaba engolindo perfume, o que pode causar intoxicação e problemas gastrointestinais. Certo. Essa desconstrução é avassaladora e faz um sentido lógico perfeito para mim agora. A regra biológica básica é intervir o mínimo possível, ponto. Exatamente. Deixar a natureza agir. Mas eu preciso assumir aqui o papel de advogado do diabo por um instante. Manda ver. Porque quem convive com pets sabe que a realidade às vezes foge completamente do controle. A literatura médica, obviamente, contempla algumas exceções para essa regra do não banho. Com certeza. A medicina não é cega. Então, e se acontecer um acidente caseiro? Tipo, o gato pular na prateleira da garagem e cair dentro de uma poça de óleo de motor ou de uma lata de tinta fresca de parede. Ou, num cenário de saúde, se ele desenvolver uma infestação grave de fungos, a famosa esporotricose, ou uma dermatite severa. Nesses cenários extremos, a regra do banho muda. Sem dúvida alguma. A biologia não é dogmática quando a sobrevivência está em jogo, né? É o famoso instinto de sobrevivência acima de tudo. Exato. Nesses cenários que você descreveu, o banho deixa de ser um procedimento estético e se torna imediatamente um procedimento estritamente médico. Ah, a intenção muda completamente. Muda. Se um gato entra em contato com uma substância tóxica que ele não pode de jeito nenhum lamber, como óleo, produtos de limpeza pesada ou tintas químicas, o banho imediato é uma manobra de salvamento. Para evitar o envenenamento. Exatamente. A prioridade máxima ali é remover o veneno antes que o gato faça a higiene instintiva e engula aquilo tudo, o que seria fatal. Entendi. E nos casos das doenças de pele que eu citei? Da mesma forma, banhos medicamentosos que são prescritos por médicos veterinários, com shampoos antifúngicos ou antibacterianos específicos, eles não têm o objetivo de deixar o animal cheirosinho para o humano acariciar. O objetivo é curar a pele dele. O objetivo é tratar uma patologia. Nesses casos, o benefício de curar a doença supera o estresse do banho e a perda temporária do odor natural.
É o clássico cálculo de risco-benefício da medicina, sabe? Você aceita o prejuízo temporário do estresse no banho para garantir a saúde e a vida a longo prazo. Isso, mas nota-se que, mesmo nessas exceções, o processo deve ser feito de forma superclínica, rápido, focado na cura e nunca finalizado com laços de fita, gravatinhas e colônias. Sim, é a diferença cristalina entre você ir ao hospital para tratar uma infecção grave e ir ao salão de beleza para fazer luzes no cabelo. São coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Ótima comparação. No entanto, há um outro dilema que a pesquisa aponta e que é o terror de quem tem gatos de raças bem específicas. Os braquicefálicos. Exato. Pensa nos gatos persas, outras raças que têm um pelo extremamente longo e aquele focinho bem achatadinho. Por causa da seleção genética imposta por nós, humanos, ao longo dos séculos, muitos desses animais têm um pelo que é inadministrável para eles. É muito volume para pouca língua. E fisicamente, o formato do rosto, daquele focinho achatado, impede eles de alcançarem o próprio corpo com a língua de forma eficiente. É uma limitação mecânica mesmo. Pois é. Então, se eles não conseguem usar a ferramenta natural deles, que é a língua, e a regra que a gente acabou de estabelecer é não dar banho, como fica a situação desse bicho? Eles estão condenados a viverem sujos e embolados para sempre? Esse é um dos dilemas mais cruéis criados pela nossa seleção artificial. O gato tem um instinto fortíssimo de se limpar. A mente dele quer se limpar, mas a biologia do corpo dele foi alterada para atender um padrão estético humano, impedindo ele de executar esse instinto. Deve ser enlouquecedor. E aqui reside o grande sofrimento psicológico. Um gato que tenta se limpar repetidamente e não consegue entra num quadro de estresse severo. Ele se sente vulnerável, sujo e frustrado. E a resposta convencional da maioria das pessoas para resolver isso é agendar banhos semanais em pet shops. O que a gente acabou de ver que apenas substitui uma frustração por outra, né? Sim, ele continua incapaz de se limpar no dia a dia. E de quebra ainda ganha o trauma semanal da água, do secador e a perda da identidade olfativa que você explicou. Precisamente. E é por isso que a solução comportamental sugerida pela literatura é contraintuitiva, mas brilhante na sua simplicidade. Qual é a solução? Em vez de lavar o gato, você adapta o gato para que a biologia dele volte a funcionar sozinha. E como se faz isso na prática? Através da tosa a seco. Tosa a seco. Sem água, sem shampoo. Apenas encurtar o pelo mecanicamente com a máquina. Exatamente. Usa-se uma máquina de tosa que seja o mais silenciosa possível, ou tesouras apropriadas, para baixar a altura da pelagem do corpo, mas sem molhar o animal em momento algum. Ah, faz todo sentido. Quando o pelo fica mais curto, aquele gato que não conseguia alcançar as costas ou a barriga devido ao excesso de volume de pelo e ao focinho curto, de repente volta a ter alcance. A língua dele volta a tocar a pele. Você destrava a habilidade dele. Você devolve ao gato a capacidade de ser autolimpante. E o impacto no humor e no bem-estar do animal é imediato. Ele recupera a autonomia, recupera o próprio cheiro natural e a dignidade de cuidar de si mesmo. É uma mudança de paradigma enorme, né? Em vez de consertar o que parece ser o problema, que seria a sujeira, lavando com água, você conserta a mecânica do problema, devolvendo a ferramenta de trabalho para ele. É atuar na causa raiz. Faz todo sentido. Mas há um último argumento que costuma surgir bastante entre os tutores, que é a justificativa ambiental. Ah, o gato que sai de casa. É aquela situação clássica, o gato tem acesso a um quintal com brita, a um terreno baldio com terra, ou simplesmente adora dormir embaixo de carros velhos na garagem e volta todo dia coberto de poeira e fuligem. É comum, infelizmente. Aí a pessoa olha para aquele bicho cinza de poeira e pensa, não tem jeito, esse ambiente exige que eu dê um banho nele toda semana. O que a análise do comportamento nos diz sobre esse cenário específico? Ela nos dá o que a gente pode chamar de um choque de realidade amigável. A premissa da literatura é simples. O problema nunca é o gato. O problema é sempre o ambiente. Interessante, como assim? Se um animal que foi projetado por milhões de anos de evolução para se manter imaculadamente limpo está perpetuamente imundo, é porque a carga de sujeira do ambiente superou a capacidade biológica dele de processar isso. Ah, a matemática biológica não fecha.
O gatinho lambe, 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 mas a quantidade de fuligem do carro é maior do que a produção de saliva e o tempo que ele tem para se limpar. Exatamente. O sistema entra em colapso. Então a solução não é enfiar o animal no tanque de lavar-roupa toda sexta-feira à noite. Seria enxugar gelo. Total. A solução real é repensar e modificar o ambiente em que ele vive. Se o animal vive em um local com excesso de poeira, pó de obra ou graxa, a responsabilidade do humano é melhorar esse espaço físico, E como fazer isso? criando áreas de descanso elevadas para ele não deitar no chão sujo, fornecer acesso a espaços limpos dentro de casa, cobrir áreas de terra solta no quintal. Enfim, o ajuste deve ser feito no entorno e não no animal. A regra de ouro é: adapte a casa ao gato e não o gato à casa. Perfeito. Essa é a essência do bem-estar felino. O que, aliás, nos leva ao grande cerne deste nosso mergulho profundo de hoje. Se fôssemos sintetizar toda essa bagagem técnica incrível, a anatomia da língua, a química enzimática da saliva, a comunicação olfativa complexa, qual é o recado definitivo que a biologia nos deixa hoje? Eu diria que o grande aprendizado é uma redefinição total do conceito de cuidado. Cuidar verdadeiramente de um animal não significa humanizá-lo a ponto de apagar os seus instintos naturais. Não é transformar ele num bebezinho humano de pelo. De jeito nenhum. Não significa impor a ele os nossos padrões humanos de estética, de higiene ou de perfumaria. O cuidado mais profundo e o mais amoroso é o respeito absoluto à autonomia da espécie. Deixar o gato ser gato. Exato. Para um gato atingir o seu potencial pleno de bem-estar e felicidade, ele precisa ter a garantia e a liberdade de manter o seu próprio maquinário natural operando em paz. E isso exige, inegavelmente, deixar que ele mantenha o seu próprio cheiro e os seus próprios métodos de higiene intactos. Observar mais e entender a mecânica por trás de cada comportamento que parece estranho para nós e intervir menos. É uma forma muito mais madura e profunda de demonstrar carinho do que ir lá e comprar um cosmético super caro. Com certeza, é amor através do respeito biológico. E, para encerrar o nosso tempo de hoje, eu quero deixar no ar uma provocação para o pessoal que nos acompanhou até aqui, algo para a gente pensar além do que discutimos na pauta. Adoro essas reflexões finais. Pois é, nós começamos falando de como nós projetamos nossas neuroses estéticas, como a paixão pela baunilha, pela lavanda, em cima de criaturas que têm um sistema olfativo e uma realidade completamente diferentes. A biologia nos mostrou muito claramente como isso destrói a identidade e a estrutura social deles. Diante de tudo isso, vale a pena nos perguntarmos: até que ponto outras coisas do nosso cotidiano que consideramos mimos, confortos supremos ou provas de amor, desde certas roupinhas pesadas de lã até o confinamento em espaços estéreis que não estimulam os instintos predatórios deles, estão, na verdade, silenciando o animal selvagem que habita dentro deles apenas para que eles funcionem como um belo enfeite silencioso e cheiroso na estética perfeita da nossa sala de estar. Fica aí